Você já se perguntou por que certos padrões se repetem na sua vida? Ou por que algumas coisas parecem fluir naturalmente, enquanto outras são sempre um desafio? O que eu vou te revelar agora pode mudar a maneira como você enxerga o seu destino. O último dígito do seu ano de nascimento não é apenas um número qualquer, ele carrega um significado profundo sobre sua personalidade, seus desafios e até mesmo seu propósito nesta vida. E o mais impressionante, Padre Pio nos ensinou que os números podem ser sinais divinos, usados por Deus para nos guiar. Hoje, você vai descobrir o que esse número diz sobre você e como usá-lo a seu favor para desbloquear oportunidades e evitar armadilhas invisíveis. Fique comigo até o final, porque o que você está prestes a aprender pode te surpreender. Os números sempre tiveram um papel importante na história da humanidade. Desde as antigas civilizações até os dias de hoje, diversas tradições acreditam que os números carregam significados ocultos e influenciam o nosso destino. A numerologia nos ensina que cada número tem uma vibração única, e Padre Pio sempre falou sobre a importância dos sinais celestiais em nossa vida. Ele acreditava que Deus usa mensagens sutis para nos mostrar o caminho, e entender o significado do nosso ano de nascimento pode ser uma dessas chaves para uma vida mais alinhada com a vontade divina. Agora, vamos direto ao ponto. O que o último dígito do seu ano de nascimento revela sobre você? Se você nasceu em um ano que termina em 0, significa que sua vida tem uma forte conexão com o espiritual. Você tem uma intuição poderosa e pode sentir coisas antes mesmo de acontecerem. Padre Pio sempre dizia que aqueles que têm essa sensibilidade precisam usá-la para fortalecer sua fé e se aproximar mais de Deus. Seu desafio é confiar mais em si mesmo e não ficar preso em dúvidas constantes, pois a resposta já está no seu coração. Se o seu ano de nascimento termina em 1, você nasceu para liderar. Pessoas com esse número são independentes, corajosas e não gostam de seguir regras impostas pelos outros. Padre Pio nos ensinou que a verdadeira liderança vem do serviço ao próximo. Seu maior desafio é aprender a trabalhar em equipe e entender que pedir ajuda não é um sinal de fraqueza. Seu poder está na sua determinação, mas, se não tomar cuidado, pode acabar se isolando por querer fazer tudo sozinho. Agora, se o último dígito do seu ano de nascimento é 2, você é uma pessoa extremamente sensível e intuitiva. Você sente a energia dos lugares e das pessoas, o que pode ser tanto uma bênção quanto um desafio. Padre Pio dizia que pessoas assim são chamadas a um propósito maior, pois sua empatia permite que levem conforto aos que sofrem. Seu maior obstáculo na vida é encontrar equilíbrio emocional, porque você tende a absorver as dores e problemas dos outros. Mas a sua força está justamente na sua compaixão e na sua capacidade de criar conexões profundas com as pessoas ao seu redor. Se você nasceu em um ano terminado em 3, sua principal característica é a criatividade. Você tem um dom natural para se expressar e inspirar outras pessoas, seja através das palavras, da arte ou da comunicação. Padre Pio sempre alertava que os dons que recebemos devem ser usados para algo maior, para levar mensagens de esperança e fé ao mundo. Mas, ao mesmo tempo, pode ter dificuldades com disciplina e foco. Muitas ideias incríveis passam pela sua cabeça, mas, se não houver organização, elas podem nunca sair do papel. Seu desafio é aprender a equilibrar criatividade com ação, para que seus talentos sejam realmente aproveitados. Agora, se o último dígito do seu ano de nascimento é 4, você é uma pessoa extremamente determinada e confiável. Você valoriza a estabilidade e prefere seguir um caminho seguro, sem grandes riscos. Padre Pio falava sobre como Deus abençoa aqueles que são fiéis e constantes em seus esforços, mas também ensinava que devemos estar abertos às mudanças que Ele coloca em nosso caminho. Seu maior desafio é aceitar mudanças, porque sua tendência é se apegar demais à rotina e ter medo do desconhecido. Mas a vida sempre encontra um jeito de te ensinar que, às vezes, mudanças são necessárias para o crescimento. Se o seu ano de nascimento termina em 5, você tem um espírito livre e aventureiro. Você gosta de novas experiências e não suporta a sensação de estar preso a algo. Mas esse desejo de liberdade pode te levar a agir de forma impulsiva e acabar tomando decisões sem pensar nas consequências. Padre Pio nos lembra que a liberdade verdadeira está em seguir os caminhos de Deus e não se deixar levar pelos impulsos do mundo.
Seu desafio é encontrar um equilíbrio entre viver intensamente e ter responsabilidade sobre suas escolhas. Já as pessoas que nasceram em anos terminados em 6 são naturalmente cuidadoras. Você sente uma grande responsabilidade em ajudar aqueles que ama e muitas vezes coloca as necessidades dos outros acima das suas. Padre Pio ensinava que o amor ao próximo é uma das maiores virtudes, mas também alertava sobre o perigo de se sobrecarregar e esquecer de cuidar da própria alma. Seu maior aprendizado é entender que cuidar de si mesmo também é essencial para continuar ajudando os outros. Se o último dígito do seu ano de nascimento for 7, você tem uma mente analítica e curiosa. Você busca sempre entender o mundo ao seu redor e não se contenta com respostas superficiais. Padre Pio dizia que a busca pela verdade é algo nobre, mas também lembrava que nem tudo pode ser compreendido apenas pela razão, a fé é essencial. Seu desafio é abrir mais o coração e perceber que nem tudo precisa de uma explicação lógica. Agora, se o seu número for 8, você tem uma energia poderosa para liderança e sucesso material. Você tem ambição e sabe como transformar suas ideias em resultados concretos. No entanto, sua maior armadilha pode ser o apego excessivo ao dinheiro e ao status. Padre Pio nos ensinou que a verdadeira riqueza não está nos bens materiais, mas na paz de espírito e na conexão com Deus. Seu aprendizado é entender que o verdadeiro sucesso não está apenas nas conquistas externas, mas também no equilíbrio emocional e espiritual. Por fim, se você nasceu em um ano que termina em 9, sua principal missão nesta vida é ajudar os outros. Você tem uma energia altruísta e um desejo genuíno de fazer a diferença no mundo. Padre Pio sempre reforçou a importância de servir, mas também ensinou que devemos ter sabedoria para não carregar fardos que não são nossos. Seu maior desafio é aprender a estabelecer limites e lembrar que não é sua responsabilidade carregar o peso do mundo sozinho. Se você se identificou com o que eu disse até aqui, deixe um comentário contando qual é o seu número e se isso fez sentido para você. Eu quero saber o que você achou. E se você gostou desse conteúdo, já deixa o like e se inscreve no canal. Agora que você já sabe o significado do último dígito do seu ano de nascimento, como pode usar essa informação a seu favor? A primeira coisa é reconhecer seus pontos fortes e aprender a desenvolvê-los ainda mais. Cada número traz uma energia única, e quando você entende isso, pode tomar decisões mais alinhadas com quem você realmente é. Além disso, identificar seus desafios te dá a chance de superá-los com mais consciência. Padre Pio sempre disse que o autoconhecimento é uma das chaves para uma vida plena e abençoada. Continuando essa jornada de autoconhecimento, é importante refletir sobre como cada aspecto do seu ser pode ser influenciado pela energia do seu número de nascimento. Imagine que, a cada manhã, você acorda com a certeza de que há uma mensagem divina direcionada para você, uma orientação sutil que, quando interpretada, pode transformar desafios em oportunidades e dúvidas em clareza. Padre Pio, com sua profunda conexão com o divino, sempre enfatizava que a fé e a interpretação dos sinais que recebemos são instrumentos preciosos para alinhar nossa vida com a vontade de Deus. Assim, ao reconhecer os traços únicos que seu dígito final traz, você se aproxima de uma compreensão maior de si mesmo, permitindo que sua jornada seja trilhada com mais propósito e segurança. Ao mergulhar nessa análise, você pode perceber que, para aqueles cujo ano de nascimento termina em 0, existe uma sensibilidade quase mística que os conecta ao invisível. Essa conexão vai além da mera intuição e adentra o campo do espiritual, onde cada sentimento e cada percepção são ecos de uma mensagem maior. É como se, em momentos de silêncio, uma voz interior sussurrasse conselhos que, se atendidos, podem evitar escolhas precipitadas e iluminar o caminho em meio à escuridão. Ao seguir esse chamado, você passa a ver as dificuldades não como obstáculos, mas como oportunidades de crescimento e fortalecimento da fé. Essa percepção é reforçada pelo ensinamento de Padre Pio, que dizia que, quando nos abrimos para a orientação divina, a luz de Deus nos guia mesmo nos momentos mais incertos. Para aqueles que nasceram com o dígito 1, o chamado para a liderança é inegável. Esses indivíduos têm uma energia vibrante e uma vontade inabalável que os impulsiona a conquistar espaços e a desafiar as convenções. No entanto, essa mesma força pode levá-los a uma solidão inesperada se não aprenderem a dividir seus sonhos e lutas com os outros.
A lição que se impõe é a de que a verdadeira liderança não consiste em impor regras, mas em inspirar e servir. Padre Pio frequentemente ressaltava que o poder real reside em se colocar a serviço do próximo, pois é através desse serviço que se constrói uma comunidade sólida e verdadeira. Assim, ao reconhecer o potencial de seu número, você pode buscar o equilíbrio entre a autonomia e a colaboração, transformando desafios pessoais em conquistas coletivas. Quando falamos do dígito 2, a sensibilidade emocional se torna o eixo central da existência. Pessoas com essa vibração possuem uma capacidade única de captar nuances do ambiente e de se conectar profundamente com os sentimentos alheios. Essa habilidade, que pode ser tanto uma bênção quanto um fardo, demanda um cuidado especial para que você não se perca na imensidão das emoções externas. É fundamental aprender a estabelecer limites saudáveis, de modo que a energia que você recebe se transforme em compaixão sem que isso comprometa seu equilíbrio interno. Padre Pio, que sempre se dedicou a confortar os aflitos, ensinava que é possível canalizar essa empatia para construir pontes de entendimento e solidariedade, sem que a própria essência seja consumida pelo sofrimento dos outros. Dessa forma, ao abraçar sua natureza sensível, você pode se tornar um farol de esperança e cura para aqueles que encontram dificuldades em sua própria caminhada. No caso daqueles cujo número termina em 3, a criatividade se manifesta com uma intensidade que beira o extraordinário. Você é dotado de uma imaginação fértil, capaz de transformar ideias em expressões artísticas que tocam o coração das pessoas. Porém, essa mesma criatividade pode ser uma espada de dois gumes se não for acompanhada de disciplina e foco. Muitas vezes, o turbilhão de pensamentos e inspirações pode fazer com que projetos promissores nunca saiam do papel. Aqui, a mensagem de Padre Pio se faz presente ao nos lembrar que os dons concedidos por Deus devem ser trabalhados com zelo e dedicação, para que possam florescer e trazer luz ao mundo. Ao desenvolver uma rotina que permita organizar suas ideias, você não só potencializa seu talento, mas também transforma sua energia criativa em ações concretas e significativas. Para aqueles que veem o número 4 como seu guia, a estabilidade e a ordem são valores fundamentais. Você valoriza a segurança e a previsibilidade, o que pode ser uma âncora em meio às tempestades da vida. Contudo, é justamente essa busca por estabilidade que, às vezes, pode limitar sua capacidade de se adaptar às mudanças inevitáveis que o destino reserva. A mensagem que ecoa dos ensinamentos de Padre Pio é a de que, embora a constância seja importante, é necessário abrir-se para o novo e aceitar que a transformação é parte intrínseca do crescimento espiritual. Ao encontrar o equilíbrio entre manter suas raízes e se permitir florescer, você descobre que as mudanças podem ser o catalisador de grandes realizações, ajudando a expandir horizontes e a enriquecer a alma. Se o seu destino é representado pelo número 5, sua natureza aventureira e inquieta é a marca registrada de uma vida repleta de experiências diversas e transformadoras. A liberdade é o seu grito de guerra, e a busca incessante por novas vivências pode te levar a explorar caminhos inusitados e a se reinventar constantemente. Entretanto, essa busca por novidade pode, por vezes, se transformar em impulsividade, levando a decisões precipitadas que, sem a devida reflexão, podem trazer consequências indesejadas. Padre Pio, que sempre valorizou a importância do discernimento, ensinava que a verdadeira liberdade reside na capacidade de escolher com sabedoria, combinando o entusiasmo das novas experiências com a cautela necessária para preservar o equilíbrio interior. Assim, ao integrar a aventura com a reflexão, você transforma cada nova jornada em uma oportunidade de aprendizado e autoconhecimento, permitindo que cada passo seja dado com confiança e propósito. Aqueles cujo número termina em 6 carregam em si a essência do cuidado e da responsabilidade. O amor e a dedicação aos outros se destacam como características centrais, fazendo com que você se sinta naturalmente inclinado a proteger e nutrir os que estão ao seu redor. No entanto, essa tendência a colocar as necessidades dos outros à frente das suas pode se tornar um obstáculo se não houver um cuidado recíproco com a própria saúde emocional. Os ensinamentos de Padre Pio sempre enfatizaram a importância do equilíbrio entre o dar e o receber, ressaltando que, para ajudar verdadeiramente o próximo, é necessário estar em harmonia consigo mesmo. Aprender a estabelecer limites sem perder a sensibilidade é uma lição vital para que sua energia se mantenha renovada e capaz de propagar o amor de maneira sustentável, sem que você se esgote no processo.
Quando o número 7 aparece como o último dígito do seu ano de nascimento, ele traz consigo uma aura de mistério e profundidade intelectual. Você é movido pela busca incessante pelo conhecimento, pela verdade que se esconde nas entrelinhas do cotidiano e pelas perguntas que desafiam a lógica convencional. Essa curiosidade pode, às vezes, levar a uma reserva excessiva, onde a mente se fecha para as experiências emocionais e espirituais que não podem ser decifradas apenas pela razão. Padre Pio sempre ressaltou a importância de unir fé e razão, mostrando que o mistério da existência é parte do que torna a vida tão rica e complexa. Ao permitir-se vivenciar tanto o intelecto quanto o sentimento, você descobre que a sabedoria verdadeira reside na capacidade de integrar o conhecimento racional com a experiência emocional, criando uma visão holística que enriquece todos os aspectos da sua vida. Para aqueles que se identificam com o número 8, o poder da manifestação e da liderança é inegável. Você possui uma energia vibrante que impulsiona a realização de metas e a transformação de sonhos em realidade. Essa força, no entanto, deve ser temperada com humildade e uma consciência aguçada dos valores espirituais, pois o apego exagerado ao material pode desviar seu caminho do verdadeiro significado da prosperidade. Nas palavras de Padre Pio, a riqueza espiritual é o alicerce sobre o qual se constroem as verdadeiras conquistas. Assim, ao direcionar sua energia para objetivos que vão além do mero sucesso financeiro, você pode alcançar uma harmonia entre o mundo material e o espiritual, construindo uma vida marcada tanto pela realização pessoal quanto pelo serviço ao próximo. Por fim, aqueles cujo último dígito é 9 carregam consigo uma missão de compaixão e altruísmo que transcende as preocupações individuais. Você sente um chamado profundo para ajudar a transformar a vida das pessoas ao seu redor, guiado por um ideal de justiça e amor incondicional. Essa vocação, embora nobre, pode se tornar um fardo se você não aprender a dosar suas energias e a reconhecer que não pode carregar sozinho as dores do mundo. Padre Pio, que sempre se dedicou a amparar os aflitos, ensinava que a verdadeira compaixão requer sabedoria para saber onde agir e quando se retirar para recarregar as forças. Ao cultivar essa consciência, você encontra o equilíbrio necessário para ser um agente de mudança, capaz de oferecer suporte e inspiração sem se perder na imensidão dos desafios que a vida apresenta. Enquanto você reflete sobre essas interpretações e sobre como cada número pode influenciar diferentes aspectos da sua existência, é fundamental compreender que a numerologia não é uma fórmula mágica, mas sim uma ferramenta de autoconhecimento e reflexão. Cada ensinamento de Padre Pio nos lembra que a fé e a introspecção são caminhos para a transformação interior. Ao integrar esses conceitos na sua vida, você se abre para uma realidade onde cada decisão é carregada de significado e cada desafio é visto como uma oportunidade para crescer espiritualmente. Imagine-se, por exemplo, em um momento de dificuldade, quando todas as forças parecem ter sido esgotadas. Nesse instante, lembrar do seu número e dos ensinamentos que ele traz pode ser o impulso necessário para encontrar a luz no fim do túnel. Talvez seja a lembrança de que, assim como no caso do número 0, você possui uma sensibilidade que te conecta com o divino, permitindo que a intuição guie seus passos mesmo nos momentos mais sombrios. Ou talvez, se o seu número é o 7, seja a força que vem da busca incessante por respostas e pela verdade, incentivando-o a nunca desistir de questionar e aprender. Cada história de vida tem seus altos e baixos, e a numerologia oferece uma perspectiva única para entender essas variações. Ao conhecer profundamente os traços do seu dígito, você pode identificar padrões que, até então, pareciam aleatórios ou inexplicáveis. É como se, ao decifrar esse código, você ganhasse uma lente especial para observar a realidade com mais clareza, percebendo que cada experiência, seja ela positiva ou negativa, contribui para o seu crescimento pessoal. Padre Pio ensinava que a vida é uma escola divina, onde cada lição é dada com amor e intenção, e cabe a nós aprender com cada capítulo que ela nos apresenta. Essa compreensão não só enriquece a sua jornada pessoal, mas também o capacita a compartilhar esse conhecimento com aqueles que estão à sua volta. Ao se tornar um exemplo de autoconhecimento e resiliência, você se transforma em uma fonte de inspiração para amigos, familiares e até mesmo para desconhecidos. Cada conversa, cada gesto de empatia, pode ser visto como a manifestação prática dos ensinamentos que você absorveu ao longo do tempo. É a materialização do que Padre Pio sempre pregou, que a fé e o autoconhecimento são os pilares que sustentam uma vida verdadeiramente significativa.
Em meio a tantos desafios e incertezas, voltar-se para os números e para os ensinamentos divinos pode ser o refúgio que você precisa para reencontrar o equilíbrio. Visualize-se, então, numa rotina diária em que você reserva alguns momentos para meditar sobre o significado do seu número. Pode ser ao acordar, ao final do dia, ou mesmo em momentos de pausa durante uma atividade agitada. Esse pequeno ritual de introspecção não só fortalece a sua conexão com o divino, mas também permite que você se alinhe com a energia do universo, transformando cada dia em uma oportunidade para evoluir. Ao aprofundar essa prática, você pode começar a notar mudanças sutis na maneira como lida com as adversidades. Talvez as decisões difíceis se tornem mais claras, ou as relações interpessoais passem a refletir uma compreensão mais profunda dos sentimentos e necessidades dos outros. Cada passo dado nessa direção é um tributo à sabedoria que Padre Pio deixou como legado, mostrando que a fé verdadeira não é passiva, mas ativa e transformadora. É um chamado para que você se torne protagonista da sua própria história, moldando seu destino com base em princípios que transcendem o material e tocam o espiritual. Conforme você se aprofunda nesse universo, pode encontrar também que as fronteiras entre o que é racional e o que é intuitivo começam a se dissolver. A ciência pode explicar muitos fenômenos, mas há aspectos da existência que escapam à lógica e se revelam apenas através da experiência pessoal e da fé. Essa integração de conhecimentos, a união entre razão e emoção, é justamente o que torna o estudo dos números tão fascinante. Eles não são apenas símbolos, mas pontes que conectam o humano ao divino, o finito ao infinito. Ao compreender essa conexão, você se torna capaz de navegar pelas incertezas da vida com uma confiança renovada, sabendo que há uma ordem maior por trás de cada acontecimento. Não é incomum que, em momentos de dúvida, você se lembre das palavras de Padre Pio e encontre nelas o alento necessário para seguir adiante. Ele falava com tanta convicção sobre a importância de confiar nos sinais que o universo nos oferece, que era impossível não sentir uma chama de esperança acender dentro do coração daqueles que o ouviam. Essa esperança, quando aliada ao conhecimento do seu próprio número, transforma-se em uma força poderosa capaz de romper barreiras e abrir novos horizontes. Assim, cada desafio se torna um convite para explorar mais profundamente quem você é e para descobrir potencialidades que talvez você nem imaginasse possuir. Ao caminhar por essa trilha de descobertas, permita-se também explorar as histórias de outras pessoas que, assim como você, encontraram nos números um caminho para a transformação. Há inúmeros relatos de indivíduos que, ao compreenderem o significado de seu dígito final, conseguiram dar um novo rumo às suas vidas. Histórias de superação, de reconciliação consigo mesmos e com os outros, de encontros que pareceram obra do destino. Esses relatos não são meras coincidências, mas sim reflexos de uma verdade universal, que o autoconhecimento é a chave para uma existência plena e realizada. Cada narrativa é um lembrete de que, independentemente das dificuldades, há sempre a possibilidade de reescrever a própria história com sabedoria e fé. Assim, ao avançar nessa jornada de autodescoberta, é essencial que você se permita ser vulnerável e aberto às transformações. Permita-se sentir, refletir e, sobretudo, agir. Pois cada pequena mudança interna reverbera no mundo ao seu redor, criando ondas que podem transformar não só a sua vida, mas a de todos aqueles que cruzarem o seu caminho. Ao compartilhar suas experiências e aprendizados, você se torna um agente de mudança, contribuindo para um mundo onde a espiritualidade e o autoconhecimento são valorizados como fontes inesgotáveis de força e inspiração. Nesse processo contínuo de evolução, as lições de Padre Pio servem como um farol, iluminando os momentos de escuridão e guiando seus passos rumo a um futuro mais harmonioso. Ele nos ensinou que, mesmo nas adversidades mais intensas, há sempre uma luz que brilha no horizonte, pronta para nos conduzir a um lugar de paz e entendimento. Essa luz, que muitos atribuem à fé, é também a manifestação da sua própria capacidade de se reinventar e de encontrar significado em cada experiência vivida. Ao abraçar essa ideia, você se transforma, e cada dia se torna uma oportunidade de escrever um novo capítulo, repleto de aprendizados e vitórias pessoais. À medida que você se aprofunda nesse caminho, pode notar que o autoconhecimento se torna um processo contínuo e dinâmico, onde cada insight é uma semente plantada para um futuro melhor. A prática de refletir sobre o seu número, de meditar sobre as mensagens que ele traz,
e de aplicar esses ensinamentos na sua vida cotidiana, vai se consolidando como uma poderosa ferramenta de transformação pessoal. E, ao mesmo tempo, essa prática o conecta com uma tradição milenar, que une a sabedoria dos antigos à profundidade dos ensinamentos de figuras como o Padre Pio, que nos mostraram que a verdadeira força está em reconhecer e honrar a nossa essência. Em resumo, a mensagem que se estende além da simples numerologia é a de que você é um ser único, com um propósito especial, guiado por sinais divinos e pela energia que emana do seu ser. Cada número, cada desafio e cada conquista fazem parte de um plano maior, onde o autoconhecimento e a fé se entrelaçam para revelar o melhor de você. Ao manter essa consciência viva, você não só trilha um caminho de crescimento pessoal, mas também inspira os que o cercam a buscar suas próprias verdades e a encontrar na espiritualidade uma fonte inesgotável de esperança e renovação. Portanto, permita que a energia do seu número de nascimento se torne uma bússola em sua vida. Escute as mensagens que o universo, e através dele, Padre Pio, sussurram para o seu coração. Transforme cada desafio em uma lição, cada obstáculo em uma oportunidade de evolução, e cada vitória em um tributo à sua jornada de fé e autoconhecimento. Ao seguir esse caminho, você se torna parte de uma comunidade de almas que buscam, incansavelmente, a harmonia entre o mundo material e o espiritual, reconhecendo que, por trás de cada número, há um chamado para se transformar e para transformar o mundo ao seu redor. E assim, com cada passo dado nessa estrada de descobertas, você estará mais preparado para enfrentar as incertezas da vida com a convicção de que tudo tem um propósito. Que cada número, cada símbolo e cada sinal divino seja um lembrete constante de que a sua existência é parte de um plano maior, onde a fé, o amor e o autoconhecimento se unem para criar uma realidade repleta de possibilidades. Que a luz de Padre Pio continue a iluminar seu caminho, guiando seus passos e enchendo seu coração de esperança e determinação. Que essa jornada de autoconhecimento seja um processo contínuo, onde cada dia se apresenta como uma nova oportunidade para aprender, crescer e transformar a si mesmo e o mundo. Que você encontre na numerologia e nos ensinamentos divinos a inspiração para viver de forma plena e consciente, sempre aberto para receber as bênçãos que o universo tem a oferecer. Que, ao reconhecer a profundidade dos sinais que te cercam, você se torne um exemplo de resiliência e fé, irradiando para todos aqueles que cruzarem o seu caminho a certeza de que, independentemente dos desafios, há sempre uma luz pronta para guiar seus passos rumo a um futuro melhor e mais iluminado. Que essa conexão com o divino, expressa através dos números e dos ensinamentos de Padre Pio, se transforme em um alicerce sólido em sua vida, sustentando-o em momentos de incerteza e impulsionando-o a conquistar seus maiores sonhos. Que você nunca perca a capacidade de se maravilhar com as pequenas coisas, de reconhecer a beleza escondida nos detalhes e de ouvir, com o coração aberto, as mensagens que o universo envia para você a cada instante. E que, ao compartilhar essa jornada com aqueles que te cercam, você contribua para a construção de um mundo onde a espiritualidade e o autoconhecimento sejam valorizados como os verdadeiros tesouros da existência. Que essa sabedoria, que se revela através do simples ato de compreender o seu número de nascimento, se transforme em uma fonte inesgotável de inspiração, guiando cada decisão e iluminando cada passo do seu caminho. Que a energia que emana de você, moldada pela influência divina e pelos ensinamentos dos grandes mestres, se propague para além das barreiras do tempo e do espaço, tocando vidas, despertando consciências e transformando realidades. E que, ao final de cada dia, você possa olhar para trás com gratidão, sabendo que cada desafio enfrentado e cada vitória conquistada foram degraus que o elevaram a um patamar de maior compreensão e harmonia com o universo. Siga em frente, sempre com a certeza de que a fé e o autoconhecimento são as chaves que abrem as portas de um futuro repleto de possibilidades. Que cada novo amanhecer seja um convite para abraçar a sua verdadeira essência e para descobrir, a cada momento, o poder transformador que reside dentro de você. Que a presença consoladora de Padre Pio, com sua sabedoria e compaixão, esteja sempre ao seu lado, lembrando de que, mesmo nas horas mais difíceis, há uma luz divina que jamais se apaga. E que, ao caminhar por essa estrada iluminada, você se torne um reflexo daquilo que há de mais puro e verdadeiro em cada ser humano, a capacidade de transformar o mundo com amor, coragem e fé inabalável.
Continuando essa jornada de descoberta e autoconhecimento, é impossível não mergulhar ainda mais fundo na interseção entre os mistérios dos números e os ensinamentos espirituais que inspiraram tantos buscadores ao longo dos séculos. Cada número, com sua energia única, revela camadas de significado que podem transformar a maneira como encaramos nossos desafios e nossas conquistas. Ao refletir sobre o papel que o último dígito do seu ano de nascimento exerce em sua vida, você começa a perceber que essa influência vai muito além de uma simples coincidência, ela se conecta com a essência do seu ser e com o grande mistério da existência. Essa conexão se manifesta de forma ainda mais profunda quando unida aos ensinamentos de figuras como Padre Pio, cujo olhar visionário sobre a fé e a espiritualidade inspirou milhões a buscar a verdade que reside tanto no mundo visível quanto no invisível. A cada passo nessa trilha de autoconhecimento, a consciência se amplia e permite que você enxergue a beleza dos sinais que a vida oferece. Imagine a possibilidade de, em cada decisão importante, você encontrar uma pequena mensagem que aponta para um caminho mais alinhado com seu propósito. Essa é a proposta da numerologia, transformar o aparente acaso em uma linguagem sutil, onde cada dígito carrega consigo uma energia capaz de orientar suas escolhas. Padre Pio, com sua profunda espiritualidade, sempre destacou que as pequenas mensagens do divino não passam despercebidas para aqueles que mantêm o coração aberto. Ele ensinava que, em meio às adversidades, há sempre uma luz que se revela por meio dos sinais mais simples, lembrando-nos que a fé pode transformar até mesmo os momentos mais difíceis em oportunidades para crescer e se fortalecer. Ao se aprofundar nessa prática, você começa a notar que cada número não apenas define traços de personalidade, mas também orienta sua jornada de vida. Por exemplo, os indivíduos cujo número final é 0 possuem uma sensibilidade que transcende o físico, permitindo-lhes captar energias sutis que muitos sequer conseguem perceber. Essa intuição aguçada pode ser vista como um dom divino, uma capacidade que, quando harmonizada com a fé, torna-se uma ferramenta poderosa para decifrar os enigmas do cotidiano. A sabedoria de Padre Pio enfatiza justamente essa conexão com o invisível, incentivando aqueles que nascem sob essa vibração a confiar em seus instintos e a buscar uma relação mais íntima com o divino, onde cada sensação se transforma em uma mensagem sagrada. Para aqueles cujo destino é marcado pelo número 1, a liderança é algo natural e inevitável. No entanto, a verdadeira arte de liderar, conforme ensinado por Padre Pio, reside na humildade e na disposição de servir ao próximo. A energia do número 1 impulsiona a busca por autonomia e independência, mas também desafia você a aprender que a força de um líder está na capacidade de inspirar e cuidar dos que o cercam. Esse equilíbrio entre autoconfiança e sensibilidade ao coletivo é fundamental para que a liderança se transforme em um instrumento de transformação social, onde cada decisão e cada ação reverberam positivamente na vida daqueles que necessitam de orientação e apoio. Assim, o ensinamento de servir se torna uma ponte entre o poder pessoal e o bem-estar coletivo, iluminando o caminho com a luz da fé e do amor. A vibração do número 2 é marcada por uma profunda sensibilidade e empatia. Quem carrega essa energia sente o mundo de maneira intensa, captando nuances emocionais que passam despercebidas para a maioria. Essa capacidade de se conectar com os sentimentos alheios, embora possa ser avassaladora, também oferece uma oportunidade única de atuar como um canal de cura e reconciliação. Padre Pio ressaltava a importância de transformar essa sensibilidade em uma força que acolhe e conforta, lembrando que o amor ao próximo é um dos maiores presentes que podemos oferecer ao mundo. Quando você aprende a cuidar de si mesmo enquanto cuida dos outros, a energia do número 2 se manifesta em atos de compaixão genuína, permitindo que você crie vínculos profundos e significativos que transcendem as barreiras do tempo e das circunstâncias. A criatividade vibrante do número 3 é um convite para que você se expresse de maneira autêntica e sem reservas. Essa energia, repleta de possibilidades, impulsiona a inovação e a arte em suas diversas formas. No entanto, sem a disciplina necessária para transformar ideias em realidade, essa criatividade pode se dissipar em meio a uma infinidade de pensamentos não concretizados. Aqui, os ensinamentos de Padre Pio se apresentam como um lembrete de que os talentos concedidos pelo Divino devem ser cultivados com dedicação e propósito. Ele sempre encorajava os seus seguidores a transformar seus dons em ferramentas que não só engrandecem o espírito, mas também inspiram e elevam a comunidade ao seu redor.
Ao alinhar sua criatividade com uma prática constante e comprometida, você permite que a energia do número 3 se converta em realizações palpáveis, capazes de iluminar seu caminho e o dos que têm o privilégio de acompanhar sua jornada. A estabilidade e a ordem representadas pelo número 4 oferecem uma base sólida sobre a qual você pode construir seus sonhos. Essa energia reflete a importância da disciplina, da organização e da segurança em um mundo que, muitas vezes, parece repleto de incertezas. No entanto, a tendência a se apegar a uma rotina fixa pode limitar sua capacidade de se adaptar e evoluir. Padre Pio, que sempre ensinou a necessidade de manter o coração aberto para as mudanças divinas, incentivava seus discípulos a encontrar o equilíbrio entre a constância e a renovação. Ao reconhecer que cada mudança, por mais desafiadora que pareça, carrega uma oportunidade de crescimento, você aprende a transformar a rigidez em flexibilidade, permitindo que a energia do número 4 se expanda e se transforme em uma base dinâmica para o seu desenvolvimento pessoal e espiritual. O número 5, com seu espírito livre e inquieto, representa a busca incessante por novas experiências e a capacidade de se reinventar. Quem se identifica com essa energia vive intensamente, sempre em busca de aventuras que alimentem a alma e despertem a criatividade. Contudo, essa mesma busca pode levá-lo a agir de forma impulsiva, sem a devida reflexão sobre as consequências de suas escolhas. A mensagem de Padre Pio ressoa nesse contexto, lembrando que a verdadeira liberdade não é a ausência de limites, mas a capacidade de escolher com sabedoria e discernimento. Ao aprender a equilibrar o desejo de explorar com a necessidade de manter um senso de responsabilidade, você transforma a energia do número 5 em um poderoso aliado para a realização pessoal, onde cada experiência se torna uma oportunidade para aprender e crescer. Para os que se encontram sob a influência do número 6, o compromisso com os outros e o senso de responsabilidade se tornam os pilares da existência. Essa energia os impulsiona a cuidar, proteger e nutrir aqueles que lhes são queridos, fazendo do amor e do cuidado uma parte central de sua identidade. Entretanto, é fundamental reconhecer que, para cuidar bem dos outros, é necessário, primeiramente, cuidar de si mesmo. Padre Pio enfatizava que o equilíbrio emocional e espiritual é a chave para que o amor se manifeste de forma saudável e sustentável. Ao aprender a estabelecer limites e a reservar momentos para a introspecção e o autocuidado, você permite que a energia do número 6 se transforme em uma fonte inesgotável de força, capaz de iluminar não apenas sua própria vida, mas também a de todos que se beneficiam do seu carinho e atenção. A profundidade e o mistério que envolvem o número 7 despertam em você um desejo insaciável por conhecimento e pela compreensão dos segredos do universo. Essa energia estimula a curiosidade e a busca por respostas que vão além do que os olhos podem ver, incentivando uma jornada de aprendizado que une razão e intuição. Contudo, essa busca incessante pode, por vezes, levar a um distanciamento emocional, criando uma barreira que impede a plena vivência dos sentimentos. Padre Pio, com sua sabedoria singular, ensinava que a união entre a razão e a fé é essencial para decifrar os enigmas da existência. Ao integrar os conhecimentos adquiridos com a sensibilidade do coração, você permite que a energia do número 7 se manifeste de forma harmoniosa, trazendo à tona uma sabedoria que transcende o mero intelecto e se enraiza na essência da sua alma. O número 8 irradia uma força magnética que impulsiona a conquista de metas e a realização dos sonhos. Essa energia é sinônimo de ambição, poder e habilidade para transformar ideias em resultados concretos. No entanto, o apego excessivo ao sucesso material pode, se não for equilibrado com valores espirituais, desviar o foco do que realmente importa. Padre Pio sempre alertava que a verdadeira prosperidade não se mede pelo acúmulo de bens, mas pela riqueza interior e pela capacidade de viver em harmonia com os princípios divinos. Ao direcionar sua energia para objetivos que promovam tanto o crescimento pessoal quanto o bem-estar coletivo, você permite que a vibração do número 8 se transforme em uma força transformadora, capaz de criar um legado que transcende o efêmero e se torna eterno. Por fim, o número 9 carrega consigo a essência do altruísmo e da compaixão. Essa energia é marcada pelo desejo inabalável de ajudar o próximo e de promover a justiça e a igualdade no mundo. No entanto, o desafio para aqueles que se identificam com o número 9 é aprender a dosar essa generosidade, evitando que ela se transforme em um fardo insuportável.
Padre Pio, que sempre se dedicou a amparar os aflitos e a espalhar a luz da esperança, ensinava que a verdadeira compaixão deve ser acompanhada de discernimento, para que você saiba exatamente quando e como agir em benefício dos outros, sem comprometer sua própria integridade. Ao cultivar essa habilidade, a energia do número 9 se converte em um poderoso agente de transformação, capaz de inspirar mudanças profundas tanto em sua vida quanto na sociedade. Enquanto você reflete sobre essas energias e seus desdobramentos, torna-se evidente que a numerologia não é apenas uma ferramenta de autoconhecimento, mas um mapa que aponta para o caminho do equilíbrio e da realização plena. Cada ensinamento, cada símbolo e cada número carrega consigo uma mensagem que, se interpretada com o coração aberto, pode revelar verdades ocultas e transformar a maneira como você lida com os desafios diários. Nesse processo, a figura de Padre Pio emerge como um farol de luz, uma referência de fé e coragem que inspira a buscar sempre o melhor de si mesmo, mesmo quando os ventos da adversidade sopram com força. Ao se permitir explorar esse universo com dedicação e respeito, você descobre que a verdadeira sabedoria reside na capacidade de harmonizar o mundo interno com o externo. As vibrações dos números se entrelaçam com os ensinamentos espirituais, criando uma sinfonia de significados que ecoam na sua alma e iluminam o seu caminho. Cada decisão, cada ação e cada reflexão se tornam partes integrantes de uma jornada única, na qual o autoconhecimento se torna a chave para desbloquear um potencial que talvez você nem imaginasse possuir. E, nesse cenário, a orientação de Padre Pio não é apenas uma lembrança do passado, mas um guia vivo que acompanha cada passo, incentivando a prática da fé, da meditação e da ação consciente. Essa integração entre os mistérios dos números e a espiritualidade transcende o plano meramente teórico e se manifesta na prática diária. Ao aplicar esses ensinamentos em sua rotina, você descobre que cada desafio se transforma em uma oportunidade de crescimento e cada vitória, por menor que pareça, se torna um marco na construção de uma vida mais plena e significativa. O que antes poderia ser visto como coincidência ou sorte, passa a ser compreendido como um alinhamento de forças cósmicas e divinas, um lembrete de que você faz parte de um todo maior, onde cada detalhe tem sua razão de ser e sua importância única. A prática diária de refletir sobre o significado dos números pode assumir diversas formas, desde momentos de meditação silenciosa até a simples reflexão durante uma caminhada ao ar livre. Ao reservar um tempo para ouvir a sua intuição e prestar atenção aos sinais que o universo oferece, você cria um espaço para que a sabedoria interior floresça e se torne um guia seguro em meio às incertezas da vida. Essa prática, reforçada pela presença inspiradora de Padre Pio em suas orações e reflexões, se torna uma fonte inesgotável de força, ajudando a transformar cada desafio em um degrau rumo à evolução pessoal e espiritual. A convivência com esses ensinamentos também pode se refletir em relações mais harmoniosas e significativas com aqueles que estão ao seu redor. Ao compreender os próprios padrões e energias, você passa a ver o mundo com outros olhos, reconhecendo a singularidade de cada ser e a importância de cultivar relações baseadas no respeito, na empatia e na cooperação. Essa mudança de perspectiva pode gerar um efeito cascata, onde o autoconhecimento se espalha e transforma não só a sua vida, mas também a daqueles que compartilham sua jornada. Assim, o legado dos ensinamentos de Padre Pio se perpetua, inspirando uma nova geração a buscar a verdade que reside em cada pequeno sinal e a construir um mundo mais consciente e equilibrado. Ao seguir nessa trilha de descoberta, é importante lembrar que o caminho do autoconhecimento não é linear. Existem momentos de clareza e de dúvida, instantes de profunda conexão e outros de aparente distanciamento. Contudo, cada fase tem seu valor intrínseco e contribui para a construção de uma jornada rica e multifacetada. A sabedoria acumulada ao longo dos anos, aliada à fé inabalável de Padre Pio, cria um alicerce sólido que o ampara mesmo nos momentos mais turbulentos. Você aprende que, mesmo quando a tempestade parece não ter fim, há sempre um raio de luz que se manifesta, guiando seus passos e lembrando de que a transformação é uma constante na vida. Essa perspectiva dinâmica e fluida da existência permite que você se adapte às mudanças com mais leveza e confiança. Ao abraçar tanto os desafios quanto as conquistas com o mesmo espírito de gratidão, você se torna capaz de extrair lições valiosas de cada experiência. Essa postura proativa e reflexiva é, em essência, a mensagem que os números e a espiritualidade tentam transmitir.
Há de que o autoconhecimento é uma ferramenta poderosa para transcender as limitações impostas pelas circunstâncias e para criar uma realidade em que o bem-estar e a evolução pessoal caminhem lado a lado. A cada nova descoberta, você se aproxima mais da essência do que significa viver de forma plena e consciente. Essa jornada, permeada por simbolismos e significados profundos, é um convite para que você explore todas as facetas do seu ser, integrando a sabedoria dos números com a luz dos ensinamentos divinos. Padre Pio, com sua presença serena e suas palavras repletas de compaixão, permanece como um exemplo de como a fé pode ser um instrumento transformador, capaz de guiar cada escolha e de iluminar os caminhos mesmo nas horas mais sombrias. Enquanto você continua a trilhar esse caminho, permita-se ser surpreendido pelas nuances que surgem a cada nova reflexão. As energias que regem os números se revelam em detalhes aparentemente simples do cotidiano, seja no sorriso de um amigo, no silêncio acolhedor de um momento de solitude ou no brilho de esperança que se acende nos olhos daqueles que compartilham suas lutas e vitórias. Cada pequeno sinal é uma peça desse grande quebra-cabeça, que, quando montado com cuidado e atenção, revela uma imagem grandiosa da sua existência e da interconexão de todas as coisas. Em meio a essa tapeçaria de significados, a prática de registrar suas percepções pode se tornar um instrumento valioso para consolidar os aprendizados e para perceber as transformações ocorridas ao longo do tempo. Seja através da escrita, da arte ou de simples reflexões silenciosas, manter um diário de experiências pode ajudar a identificar padrões, celebrar conquistas e, sobretudo, a reconhecer a constante presença da orientação divina. Assim, você transforma cada dia em um capítulo dessa história de fé e autoconhecimento, onde os ensinamentos de Padre Pio se entrelaçam com os mistérios dos números para criar uma narrativa única e inspiradora. A cada passo, a cada nova compreensão, você se torna um pouco mais consciente da grandiosidade que reside em ser quem você é. Essa consciência não só o fortalece, mas também o capacita a olhar para o futuro com otimismo e determinação. Mesmo diante das incertezas e dos desafios que inevitavelmente surgirão, você se lembra de que cada obstáculo é uma oportunidade disfarçada, pronta para ser transformada em aprendizado e crescimento. Essa resiliência, alimentada pela fé e pelo conhecimento profundo dos seus próprios padrões, se torna uma força motriz que o impulsiona a buscar sempre o melhor, não apenas para si mesmo, mas para todos aqueles que compartilham essa caminhada. Assim, a união entre numerologia e espiritualidade se revela como uma ferramenta poderosa para a transformação pessoal, um caminho que o convida a se aprofundar na essência de sua própria existência e a encontrar, em cada número, uma mensagem divina que ilumina o seu trajeto. Cada dia se torna uma nova oportunidade para reafirmar essa conexão, para celebrar a singularidade do seu ser e para honrar os ensinamentos que moldam não apenas a sua história, mas a história de toda a humanidade. E, nesse processo, a presença reconfortante de Padre Pio permanece como um guia, um símbolo de fé e perseverança que inspira cada novo amanhecer. Que você possa, a cada instante, reconhecer o valor intrínseco de sua jornada e se permitir ser transformado por essa rica tapeçaria de significados. Que a energia dos números e a sabedoria dos grandes mestres espirituais se entrelacem de maneira harmoniosa em sua vida, proporcionando clareza, força e, acima de tudo, a certeza de que cada desafio enfrentado é uma oportunidade para crescer e se aproximar ainda mais do divino. E que, ao final de cada dia, você possa olhar para trás com gratidão, sabendo que cada experiência, cada lição e cada sinal recebido conduziram a um patamar de maior entendimento e de realização plena. A jornada do autoconhecimento é infinita, e cada passo que você dá abre novas portas para a descoberta de si mesmo e do universo que o cerca. Permita-se explorar, questionar e transformar, sem nunca perder de vista a importância de integrar a razão com a fé. Que os ensinamentos de Padre Pio e o poder dos números sejam sempre um lembrete de que você é parte de algo muito maior, uma sinfonia divina onde cada nota, cada pausa e cada melodia compõem a história única e preciosa da sua existência. E assim, com o coração repleto de esperança e a mente aberta para as infinitas possibilidades, siga adiante, confiante de que a verdadeira transformação começa dentro de você e se irradia para iluminar o mundo ao seu redor.